Nesta noite, 22 de março de 2026, vou pregar 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 11, no seguinte tema: quer saber como lidar com as demandas interpessoais e as paixões intrapessoais na Igreja do Christos, o Filho do Deus vivo. Ouça com bastante atenção uma breve introdução. Quanto mais crescem em números, menor é a qualidade das igrejas e, por consequência, dos seus membros. Estes tornam-se cada vez mais pobres e desnutridos espiritualmente, frequentando templos riquíssimos, belos e imponentes, mas que, por estarem espiritualmente doentes, geram crentes igualmente enfermos. Igrejas neopentecostais e algumas pentecostais pregam a prosperidade desenfreada que molda cristãos egoístas em busca de riqueza material. Quando não alcançam, abandonam a fé, frustrados por não obterem o que lhe foi prometido. A igreja brasileira sofre por causa do declínio da pregação. A falência dos púlpitos é uma tragédia para o povo de Deus. Via de regra, o que se tem visto de norte ao sul do Brasil são homens superficiais que oferecem um tipo de alimento incapaz de nutrir a fé. Boa parte dos cristãos não conhecem as verdades elementares da fé cristã. As implicações dessa triste realidade são avassaladoras. O cenário evangélico brasileiro é constituído de igrejas teologicamente confusas, moralmente frouxas, socialmente inoperantes e espiritualmente decadentes. Um púlpito fraco é a maior tragédia da igreja. Sempre que a igreja é transformada em teatro da fé, o púlpito em vitrine de vaidades, o culto em serviço de entretenimento, e o pastor em animador de auditório como um palhaço, a decadência espiritual é inevitável. A história testemunha que as igrejas que mais crescem espiritualmente são aquelas que valorizam a pregação expositiva. Livro por livro, versículo por versículo. Enquanto o púlpito não ocupar a primazia no culto, não haverá edificação dos crentes. Há fatos que despertam nossa atenção espiritual. O momento é agora. Se prepare para ouvir. O apóstolo Paulo trata nesse capítulo 6 de 1 Coríntios, de forma mais profunda,
sobre os dois problemas básicos que vem tratando até agora. Quer saber as tensões nos relacionamentos interpessoais e, por outro lado, a paixão intrapessoal. A igreja em Corinto estava sendo influenciada pelo meio em que vivia, em vez de influenciá-lo. A igreja em Corinto foi colocada no mundo para influenciá-lo e não para ser influência por ele. Porém, na igreja em Corinto, o mundo estava ditando as regras, as normas e os rumos do comportamento na igreja. Em Corinto, os crentes estavam sendo influenciados pela cosmovisão daqueles que viviam fora da igreja, que não eram membros da igreja, eram ímpios, filhos do diabo. A cidade de Corinto era cheia de vários partidos e profundamente promíscua. As disputas acaloradas e a impureza sexual entraram na igreja. Esse capítulo 6 foi escrito para corrigir esse erro teológico, esse erro doutrinário. Peço atenção a lições destacadas pelo apóstolo Paulo sobre as tensões intrapessoais e a gestão intrapessoal das paixões. O apóstolo Paulo exorta a igreja sobre essas questões usando 6 vezes a expressão. 1 Coríntios 6:2, ou não sabeis. 6:3, ou não sabeis. 6:9, ou não sabeis. 6:15, ou não sabeis. 6:16, ou não sabeis. 6:19, acaso não sabeis? Paulo 6 vezes falou, não sabeis, não sabeis, não sabeis. Corrigindo o mesmo problema, o problema de disputas e das intrigas, das brigas dentro da igreja, bem como o problema da imoralidade pessoal. As 3 primeiras exortações, não sabeis, são ligadas às contendas, e as 3 últimas, não sabeis, a questão do corpo. Você sabia? 6 vezes, não sabeis, não sabeis, quer dizer, você sabe, você sabe, você sabe e você sabe o que a Bíblia diz, mas comete tudo errado. Fala sério. Ouça a exposição teológica e apologética, o problema e a realidade das demandas interpessoais. 1 Coríntios 6:1. Você vai se assustar. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. O apóstolo Paulo dá a entender que as contendas existem e são fato, motivado pela imperfeição dos crentes. Estes formam uma comunidade de pessoas em constante construção, na qual Deus transforma indivíduos complicados e feridos mental, emocional e espiritualmente em pessoas santas. Vou me aprofundar neste assunto
e apresentarei os seguintes argumentos teológicos. Ouça com atenção. Vou conduzir você a um padrão terapêutico mais calmo e mais profundo. As contendas existem dentro do lar. Existiu entre Caim e Abel. Diferença nas ofertas. Caim era agricultor e ofereceu frutos da terra. Abel era pastor e ofereceu os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles. A aceitação de Abel e a rejeição de Caim estão ligadas à atitude do coração e à qualidade do que foi oferecido, com indícios de que a oferta de Caim foi inferior ou feita com a intenção errada. Inveja e raiva. Caim ficou furioso e com muita raiva ao ver que Deus aceitou a oferta de seu irmão e não a dele. Aviso divino ignorado. Deus alertou Caim que o pecado estava à espreita à sua porta e que ele deveria dominá-lo, mas Caim ignorou o aviso de Deus. A contenda física. Caim enganou seu irmão Abel, convidando-o para ir ao campo, onde o atacou e o matou. Motivação espiritual. Relatos interpretativos sugerem que Caim amou Satanás mais do que a Deus, o que influenciou suas ações, enquanto Abel buscava agradar a Deus. Consegue entender isso? As contendas existem dentro do lar. Existiu entre Esaú e Jacó rivalidade no ventre e nascimento. Os gêmeos lutavam dentro do ventre de Rebeca. Esaú nasceu primeiro ruivo e peludo, enquanto Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú, simbolizando a disputa que continuaria. Venda da primogenitura. Jacó comprou o direito de primogenitura de Esaú por um prato de lentilhas vermelhas. Quando Esaú chegou, exausto e faminto do campo, Esaú desprezou seu direito de primogenitura, que incluía a liderança familiar e porção dobrada da herança. Roubo da bênção de Isaac. Com a ajuda de sua mãe Rebeca, Jacó enganou seu pai Isaac, que estava cego e preferia Esaú, fingindo ser Esaú, para receber a bênção principal destinada ao primogênito. Agora ameaça de morte e fuga. Após perder a bênção, Esaú odiou Jacó e planejou matá-lo, o que forçou Jacó a fugir e viver longe por 20 anos. Temor do encontro. Jacó sentiu medo de Esaú quando retornava, sabendo que seu irmão vinha a seu encontro com 400 homens, o que indicava um possível confronto militar. As contendas existem dentro do lar. Existiu entre Absalão e Amon. As contendas entre Absalão e Amon, relatadas principalmente em 2º livro de Samuel 13, baseiam-se na violência cometida por Amon contra Tamar, irmão de Absalão.
Os principais pontos do conflito foram o estupro de Tamar. Amon, primogênito de Davi, apaixonou-se obsessivamente por Tamar, sua meia-irmã. Ele a estuprou, em seguida a desprezou, tornando ato público e humilhante. A indignação de Absalão. Absalão mostrou ódio profundo contra Amon, pelo que ele fez com sua irmã, tornando-se um inimigo mortal. O silêncio de Davi. O rei Davi, pai de ambos, ficou furioso, mas não puniu Amon, que o gerou ainda mais ressentimento em Absalão. A vingança planejada. Absalão esperou 2 anos simulando tranquilidade para planejar a morte de Amon, o assassinato de Amon, durante uma festa da tosquia de ovelhas. Absalão ordenou que seus servos matassem Amon quando este estivesse embriagado, vingando a honra de sua irmã. A trama ainda envolve rivalidades familiares e disputas pelo trono de Davi, já que a morte de Amon removeu o herdeiro mais velho, beneficiando os planos de Absalão. Olha, irmão, as contendas existem dentro do lar. Existiu entre Sara e Agar. As contendas entre Sara e Agar, narradas em Gênesis, foram marcadas por ciúmes, desprezo e disputas familiares originadas pela esterilidade de Sara e a tentativa de resolver isso através de um costume da época. As primeiras causas e momentos de conflito foram desprezo após a gravidez. Sara, sendo estéril, entregou sua serva egípcia Agar a Abraão para gerar um herdeiro. Quando Agar engravidou, passou a desprezar sua senhora Sara. Humilhação e fuga. Em resposta ao desprezo de Agar, Sara passou a humilhá-la, tratá-la com dureza, o que levou Agar a fugir para o deserto pela primeira vez. Conflito por herança. Após o nascimento de Isaac, o filho prometido de Sara, ela viu Ismael zombando de Isaac. Expulsão definitiva. Sara exigiu que Abraão expulsasse Agar e Ismael, para que Ismael não dividisse a herança com Isaac. Você sabia? As contendas existem hoje entre marido e mulher, entre pais e filhos, filhos e pais, irmãos e irmãs. Isso é um fato. Há contendas entre as nações e há tensões e contendas dentro da igreja do Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. A Bíblia registra exemplos de contendas lá na igreja em Filipos. Existiram 2 mulheres, Evódia e Sintique, que não pensavam corretamente no Senhor. Os próprios líderes, Barnabé, Saulo e Paulo, em um dado momento da caminhada missionária, tiveram desacordo, precisaram se separar, pois não podiam caminhar juntos. Os principais pontos são os seguintes: o histórico de João Marcos, a posição de Paulo e a posição de Barnabé. A forte contenda, houve separação e Paulo chamou Silas para estar com ele na viagem missionária. Você sabia? A situação em Corinto era tão grave que, além das contendas
dentro da igreja, eles estavam arrastando os próprios irmãos para os tribunais do mundo para julgar suas causas internas e domésticas de maneira secular. Essa é a realidade que o apóstolo Paulo constata na igreja. Triste realidade, porém um fato inegável. Estou realizando uma exposição teológica apologética. Peço atenção a lições do apóstolo Paulo sobre tensões intrapessoais e a gestão intrapessoal das paixões. Ouça com atenção a exposição teológica. As consequências das contendas na igreja. Os crentes estavam dando um péssimo testemunho aos perdidos. Mais uma vez, versículo 1 de 1 Coríntios 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. O apóstolo Paulo não se refere ao caráter dos juízes do mundo. As palavras injustos, adikos, e santos, agios, não denotam aqui propriamente o caráter dos juízes, porque o apóstolo Paulo está dizendo ou falando em injustos e santos, com relação a crentes, não crentes, salvos e não salvos. Não é que o apóstolo Paulo esteja colocando em dúvida a idoneidade moral dos tribunais do mundo, nem o caráter dos seus juízes, mas o fato da igreja levar seus assuntos domésticos para fora dos seus portões, para serem resolvidos no mundo, é um péssimo testemunho. Levar os problemas internos da igreja para os tribunais de fora da igreja é um fraco testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. O lugar de tratar dos assuntos domésticos é em casa e os assuntos eclesiásticos é na igreja. Ouça com atenção o decreto apostólico, versículo 6, de 1 Coríntios 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. Olha, eu conheço crentes na Ilha do Governador que fizeram exatamente isso, cometeram esse ato horrível e vergonhoso. Os membros da igreja em Corinto levavam seus problemas internos e seus relacionamentos machucados para resolvê-los fora da igreja, pois eles estavam fracassando em viver a sua posição em Cristo. A igreja em Corinto não estava entendendo que ela ocupava aos olhos de Deus. Ouça o decreto apostólico, 1 Coríntios 6:2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, seu mundo deverá ser julgado por nós. Acaso sois indignos de julgar as coisas mínimas? Agora, versículo 3. Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Versículo. Agora o 3. Agora o 6. Quanto mais as coisas desta vida. Agora o 6. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isso perante incrédulos.
versículo 2, versículo 3 e versículo 6. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que a igreja vai julgar o mundo no dia do juízo final. É a igreja que julga as coisas dessa vida. A igreja julgará inclusive os anjos, ou seja, as coisas do mundo espiritual. A igreja vai estar numa posição de juízo e não de ré. No momento em que a igreja em Corinto se colocou numa posição de ré para ser julgada pelo mundo, inverteu os papéis. A igreja em Corinto não estava entendendo que ela foi colocada por Deus numa posição para julgar o mundo e para julgar os anjos caídos. A igreja em Corinto não estava tomando posse da alta posição que ocupava em Cristo Jesus, o Filho de Deus Salvador. No momento que a igreja leva suas contendas para tribunais do mundo, ela acaba cometendo vários erros teológicos. Vou destacar alguns, se prepare para ouvir. Primeiro erro teológico: essa atitude envergonha a igreja. 1 Coríntios 6:5. Para vergonha, no grego entropé, para vergonha, para vergonha, para vergonha, vou-lo digo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. A atitude da igreja em Corinto destruía o seu testemunho. Quando a igreja, além de criar o problema das contendas, ainda o leva para fora dos seus portões, expondo seus escândalos, feridas e nudez diante dos tribunais do mundo, traz opróbrio sobre si mesma. O apóstolo Paulo diz que isso é uma grande vergonha para a igreja e roubava a sua autoridade espiritual. Essa atitude arranhava a maior evidência do cristianismo, o amor. O amor. Já ouvi relatos aqui na Ilha do Governador de crentes que estão muito tempo fora da igreja e o pastor tirou o congresso na justiça. Isso é vergonha, meus irmãos. Vergonha. Uma igreja despida diante do mundo perde a sua autoridade de pregar o evangelho de Cristo Jesus. Uma igreja despida diante do mundo, ou nua diante do mundo, perde o poder para dizer ao mundo que o evangelho de Jesus salva. Quando uma igreja, além de não resolver os problemas próprios, ainda os leva para tribunais do mundo, envergonha o evangelho e o nome de Deus. E se torna vergonha na sociedade. Não tem crédito para isso. Segundo erro teológico, constitui uma profunda falta de sabedoria os problemas domésticos da igreja para tribunais de incrédulos. Versículo 6. Mas irá um irmão
há juízo contra outro irmão, é isto perante incrédulos. Será que não tem ninguém sábio na membresia da igreja em Corinto? Será que não existe um conselheiro na igreja em Corinto capaz de controlar essa situação? Será que não há aconselhamento pastoral na igreja em Corinto para reverter essa situação? Atacar um irmão é atacar a si mesmo. Quando o irmão leva outro perante o tribunal dos incrédulos, está destruindo a si mesmo. Isso é um ato suicida do ponto de vista da comunidade cristã. Olha, irmãos, não é fácil encarar pessoas doentes mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nesse sentido de tentar destruir o testemunho da igreja da qual se faz membro. É uma vergonha, vergonha, vergonha. Terceiro erro teológico, é uma completa derrota para a igreja levar suas contendas para o mundo. Versículo 7 de 1 Coríntios 6. O só existir entre vós demandas já é uma completa derrota para vós outros. Ir a juízo contra o irmão é incorrer em completa derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Obter a vitória no veredito pouco significa. Já perdeu a causa quando um cristão abre um processo contra outro. O dano é ao corpo de Cristo e não aos estranhos. O que Paulo está dizendo é que quando surge o problema na igreja e não é resolvido, todos omitem e não é resolvido. À luz da Bíblia, isso é uma derrota para a igreja. E o pastor sofre. Quer corrigir, mas não permitem. Aí quando permitem, somem da igreja, saem da igreja, destroem a igreja. Causaram vergonhas para a igreja. Não é fácil não, irmãos. Quarto erro teológico. É uma grande injustiça ou criar contendas e provocar danos e depois levá-lo ao tribunal do mundo. Versículo 8 de 1 Coríntios 6. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que existia uma prática injusta, pecaminosa e danosa entre os membros da igreja em Corinto. Não prevalecia a verdade, a justiça e o amor, nem muito menos o perdão. Por isso, o apóstolo Paulo disse que, além de provocar o dano, os membros da igreja em Corinto ainda levavam esse dano em justiça para fora dos seus portões. Os membros da igreja em Corinto estavam ferindo-se uns aos outros, quebrando os laços de comunhão e levando suas contendas para fora da comunidade. Muitos deles encontravam-se feridos emocional, mental e espiritualmente. Você sabia? Há muitos membros de igrejas doentes emocionalmente,
mentalmente e espiritualmente, se eles permitirem que a palavra terapêutica de Deus ocure, não estragar a igreja, destruir a igreja, criar problema na igreja, além de gerar na própria casa, entre a sua própria família. Ouça com atenção a exposição teológica, as soluções para o problema das contendas na igreja. A primeira solução é evitar danos e contendas dentro da igreja. Versículo 7. Ou só existir entre vós demandas, é completa derrota para vós outros. Paulo está dizendo, meus irmãos, nós não podemos criar esse espaço de imaturidade espiritual dentro da igreja, a ponto de viver brigando uns com os outros, ficar batendo cabeça, abrindo feridas, machucando uns aos outros. A postura de uma vida cristã madura é evitar contendas a qualquer custo. O povo gosta de contenda, gosta de briga. A segunda solução é que, caso surjam contendas, elas não devem ser levadas para tribunais fora da igreja. Versículo 1 e versículo 4. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos, e não perante os santos. Agora, versículo 4. Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Versículo 4. Terceira solução é buscar dentro da igreja a solução do problema por meio de um sábio aconselhamento. Versículo 5 e versículo 6. Para vergonha vou-lo digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isto perante incrédulos. Paulo diz que caso surja o problema, deve ser resolvido imediatamente. Mas muitas igrejas escondem os problemas debaixo do tapete. Pastor, se corrigir, não fica ninguém na igreja como membro, que não fique. Sai todo mundo, fica só os santos, os santificados, os fiéis, os filhos de Deus, não filhos do diabo. Que saia, suma. Fica os convertidos, os santos, os sábios, os inteligentes, amam Jesus, amam a igreja. Vai para um hospício de loucura. Qual é a solução? Dispor sofrer o dano. Versículo 7. Ou só existir entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano. A proposta do apóstolo Paulo não está focada no direito e na justiça, mas no exercício do perdão e da misericórdia. Paulo diz que sofrer a injustiça e dano é melhor que ganhar uma causa e envergonhar o nome do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo assinala que queria juízo com o irmão que a incorrer em derrota, seja qual for o resultado do processo legal. Os membros da igreja em Corinto
não estavam prontos para sofrer injustiça, mas eles estavam ativamente fazendo injustiça uns aos outros. Nesse sentido, estavam cometendo um duplo pecado. Pecado contra os padrões éticos da palavra inspirada, revelada e terapêutica e profética de Deus. E o pecado contra o amor fraternal. O alerta do apóstolo Paulo é este: cuidado com seus direitos. Você conhece aquele tipo de crente que diz: é melhor, pastor, passar por cima do meu cadáver do que por cima dos meus direitos? Conhece gente assim? Paulo diz para não brigarmos pelos nossos direitos. Jesus recomendou sofrer o dano e a injustiça. A nossa atitude não é dar a outra face, não dar a segunda milha, não dar a capa. Viver bem com as pessoas, quando elas nos tratam bem, não é muita coisa. Deus espera de nós reação transcendental. Jesus Cristo espera de nós reação transcendental. Olha, Abraão agiu assim. Quando houve a contenda entre seus pastores e os pastores de Ló, Abraão se dispôs a sofrer o dano. Abraão, como grande líder daquela caravana, permitiu a Ló escolher com primazia. Lembra-se da postura de Davi ao ser perseguido por Saul? Davi teve algumas vezes a vida de Saul em suas mãos. Davi não se vingou, não revidou com ultraje. Precisamos entender que é melhor perder dinheiro do que perder o irmão e o testemunho cristão. A única pessoa que ganha no meio de uma querela, confusão, briga, discórdia, calúnia, disputa dentro da igreja é Satanás. Ele está ganhando muitas causas nas igrejas. Abre os teus olhos espirituais e haja com a palavra de Deus, com o martelo da palavra de Deus. Por amor a Jesus Cristo, fosse na sua casa, assim você tratava seu filho, sua filha. Para, filho, não está certo, filho, não está certa, filha. Se corrija, filho, se corrija, filha. Na igreja a mesma coisa. Mesma coisa na igreja, irmãos. Nós já somos velhos. As contendas dentro da igreja precisam levar a um diagnóstico espiritual profundo. A contenda, ira, desacordo acalorado é um assassino de igrejas que consome a comunidade. Especialistas apontam que tais conflitos sinalizam necessidade de avaliação, cura de corações e muitas vezes disciplina eclesiástica para evitar que a divisão cresça, e muitos crentes modernos não gostam da palavra disciplina, e Deus disciplina seus filhos para o bem. Qual pai que não corrige o seu filho? Só sou um pai doido. Ouça
a palavra revelada, inspirada e profética da parte de Deus. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Vai agora apertar um pouco mais. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. A igreja em Corinto precisava ter claras convicções quanto ao futuro. E Paulo é objetivo. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Versículo 9. A igreja em Corinto estava fazendo a injustiça e o dano. E Paulo diz que o crente que pratica injustiça de maneira constante precisa verificar se de fato é convertido a Jesus. Ou é convertido só à igreja. Sabia disso? Há pessoas convertidas só em nome da igreja, não em nome de Jesus. Sabia disso? Paulo lista os pecados. Não vos enganeis, nem impuros. A palavra grega impuro, pornos, descreve toda a sorte de pecados sexuais. Agora, nem idólatras. Trata-se de alguém que tem qualquer ídolo, físico ou imaterial, visível ou subjetivo, no lugar de Deus. Nem adúlteros. Versículo 9. A ideia aqui é daquela pessoa que é infiel ao cônjuge, que macula o leito conjugal. Nem efeminados, grego malakos. A palavra grega malakos significa literalmente suave, macio, feminino, malakos. Efeminados. O efeminado malakos é a parte passiva com relação homossexual. Nem sodomitas. O sodomita é o homossexual ativo. Essas duas palavras são referências a parceiros, respectivamente, passivos e ativos na relação homossexual masculina. Paulo descreve os dois lados do homossexualismo. Nem ladrões, versículo 10, palavra grega, ladrão é kleptes, onde vem a palavra kleptomania, mania de furtar. É aquele ladrão barato que pega escondido dos outros. Nem avarentos. É aquela pessoa gananciosa que ama mais o dinheiro do que a Deus. De acordo com a perspectiva bíblica, quem ama mais ao dinheiro do que a Deus se coloca em posição de idolatria. Disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores. Porque pode aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas mamonas. Lucas 16, 13. Nem bêbados. É aquela pessoa dominada pelo álcool, que não tem controle sobre ele. Nem maldizentes. Versículo 10. É a pessoa maliciosa que espalha contendas. Trata-se daquela pessoa que fala mal dos outros.
nem roubadores. Essa palavra não é ladrão, mas é aquela pessoa que toma do outro de maneira ostensiva. As pessoas que vivem nessa prática de pecados não herdarão o reino de Deus. Voltando à questão da homossexualidade, há uma descrição sombria da realidade do homossexualismo no mundo greco-romano nos seguintes termos, ouçam com atenção. O pecado do homossexualismo havia se expandido como uma infecção na vida grega e mais tarde se propagou em Roma. 14 dos 15 imperadores romanos praticavam esse vício do homossexualismo. Quando o apóstolo Paulo, pasmem, escreveu essa carta aos Coríntios, Nero era o imperador. Nero tomara a um jovem chamado Esporo e o castrara. Nero casou com o jovem Esporo em uma grande cerimônia e levou para o seu palácio em procissão. Ele via com ele como se fosse uma esposa. Nero ainda se casou com um homem chamado Pitágoras. O chamava de seu esposo. Quando Nero morreu e Otto subiu ao trono, a primeira coisa que Otto fez foi se apossar de Esporo. Muito mais tarde, o nome do imperador Adriano associou-se para sempre com um jovem debitinho chamado Antônio. O imperador Adriano viveu com Esporo inseparavelmente. Quando Esporo morreu, ele o deificou e cobriu o mundo com suas estátuas. Esse vício, em especial, a época da igreja primitiva, cobriu o mundo de vergonha. Existem poucas dúvidas de que foi esse pecado uma das causas principais de sua degeneração e decaída do Império Romano. Sabia disso? Paulo diz à igreja em Corinto: vocês precisam fazer um profundo diagnóstico espiritual de suas vidas. Examinem e avaliem suas vidas. Se vocês estão vivendo na prática desses pecados, vocês não herdarão o reino de Deus. A igreja em Corinto precisava ter muita certeza quanto ao passado. Versículo 11. Tais foste algum de vós. Conclusão. O apóstolo Paulo dá um testemunho de conversão genuína na igreja em Corinto. Houve um milagre da graça de Deus no inferno moral da cidade de Corinto. Paulo chamou de irmãos 20 vezes nessa carta. Quando você começa a ler cartas aos Coríntios, se pergunta: será que esse povo era convertido? Paulo tem o cuidado de chamá-los 20 vezes de irmãos. E dá o testemunho. Versículo 11. Tal foste algum de vós, injustos, impuros, idólatras, adúlteros, homossexuais, larápios, avarentos, beberrões, maledicentes e assaltantes. Porém, Paulo acrescenta: houve um momento em que Cristo, o Filho do Deus vivo, transformou a vida de vocês. Preste bastante atenção sobre as lições das verdadeiras afeições espirituais. Afeições espirituais. As verdadeiras afeições espirituais são confirmadas
por meio dos seus frutos visíveis. Esses frutos que são as manifestações externas da transformação interna, incluem uma vida por um aumento de amor ao próximo, humildade, uma constante busca pela santidade, essa conformidade com o fruto do Espírito, conforme descrito em Gálatas 5, 22 e 23, serve como um testemunho piedoso da autenticidade das afeições espirituais de um crente moderno. Agora, as verdadeiras afeições espirituais são confirmadas quando o Espírito Santo trabalha minuciosamente no coração do crente para incitar afeições puras e sinceras. Essa atividade espiritual não é um mero agitar de emoções superficiais, mas sim uma profunda remodelação dos desejos mais íntimos e inclinações da alma. Essa transformação é evidência da graça divina agindo, a qual pode ser vista com a força vivificante por trás da fé autêntica e do crescimento espiritual. O Espírito Santo, portanto, não é apenas uma presença ativa, mas um agente ativo, locutivo, do amor profundo e duradouro por Deus, que é a marca registrada de uma afeição espiritual verdadeira. Você sabia? Preste bastante atenção. As autenticidades das afeições espirituais de um crente pode ser discernida pelos efeitos que produzem. E essas verdadeiras afeições precisam ser ressaltar em mudança notável e positiva na vida de uma pessoa. Você sabia? Uma prova significativa de afeições espirituais é a busca pela santidade. Você sabia que nossas vidas, a partir de hoje, sejam um reflexo de uma verdadeira afeição espiritual para a glória do nome do Filho de Deus, Cristo Jesus. Permita, irmão, que a sua vida em Cristo reflita à luz o que de fato é na sociedade. Sejamos uma igreja viva, madura, santa, para a glória e louvor do nome de Deus em Cristo Jesus. Amém.